Olá, eu sou a Ed Valfeu, bem-vindo ao Livros com Bolo. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 11, Nosso Lar. A lua cobria Limiar, vez por outra, naquela noite, ora aparecendo, ora se esquivando nas nuvens escuras que passeavam no céu da cidade. Na taberna incandescente, Gruff, Duck e Romano tomavam uma bebida sem muito falar. Estavam cansados e beberam em silêncio antes de qualquer palavra ser dita. Vanna chegou correndo com sua caixa que tinha deixado com o senhor Monderlan, um fazendeiro local, e sentou-se ao lado dos amigos. Os piados foram ouvidos assim que ela chegou. Calma, meus queridos, mamãe já voltou. Eles estão estressados em passar o dia inteiro longe de mim. Duck esticou a cabeça para ver melhor algo que ele não tinha reparado antes. Você usou o cálice que achamos nas ruínas para colocar água para os seus pintos? Foi o Romano que me deu, justificou-se ela. Romano enfiou a cara em sua caneca de cerveja, tentando fugir do olhar de espanto do amigo ao lado. Vanna pediu seu habitual hidromel, recusando a famosa cerveja escura da região. E então o silêncio sentou-se entre eles novamente, fazendo-lhes companhia. Tinha sido um dia longo que terminara no enterro, e havia muita coisa para pensar. Ainda não tinham subido e todo o tesouro ainda estava com eles. Isabelle não quis falar sobre nenhum tipo de partilha naquele dia, e eles não insistiram. Tottenrock ficara na igreja para receber cuidados e avisou que se encontraria com eles no dia seguinte. Totten podia não conhecer muito bem os outros, mas conhecia muito bem Romano e sabia que o jovem moreno cairia morto e seco antes de trair uma amizade ou faltar com a palavra. Assim, no fim do dia, restaram apenas eles, moedas de ouro e o silêncio sobre um dia que tinha tanto a dizer. Nós conseguimos, disse Gruff, quebrando o longo período em que cada um ficou perdido em seus próprios pensamentos. Os outros olharam para a elfa que estava sorrindo, vendo-se refletida na bebida escura. Conseguimos, continuou ela, olhando para os companheiros. Enfrentamos perigos e conquistamos a recompensa. Somos aventureiros de verdade. Sorriram com certo orgulho. Todos eles ouviram de alguém mais de uma vez que não conseguiriam. Quantos de nós ouvimos isso e acabamos por acreditar? Quando saíram em busca de fortuna, deixando seus lares e segurança para trás, o eco dessas palavras os assombrava em cada fracasso. Você é incapaz de fazer algo certo. Você é fraco demais para esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa só funciona para famílias nobres. Você não é esperto o bastante para sobreviver lá fora. Agora, aquelas vozes tiveram que se calar, porque eles tinham, afinal, conseguido. Romano ergueu o copo, puxando um brinde. Ao Nike! Sloncha! Os copos se encontraram no ar e tomaram grandes goles que refrescaram as gargantas secas. O que devemos fazer com isso? Gruff colocou sobre a mesa uma mochila. Ela pertencia ao ladrão e Isabelle a entregar a eles, já que eram os únicos que ela sabia terem tido algum tipo de contato com Nike. Romano pegou a mochila e a abriu. Tirou alguns artefatos mecânicos e um molho de chaves de todos os tamanhos e tipos, certamente utilizados para abrir portas de todos os tamanhos e tipos. Também achou um cantil velho e vazio, uma mecha seca, uma pedra de rua, um papel de alguém que compra ouro com um mapa rabiscado atrás e um vidro de óleo extra para uma lamparina que deve ter ficado lá pelo castelo mesmo. Colocou todas as coisas inúteis sobre a mesa e somente então percebeu que no fundo havia algo mais, um objeto embrulhado em um tecido carcomido pelo tempo. O que é isso? Perguntou Vanna, curiosa ao ver algo brilhante refletir à luz das lamparinas e velas quando Romano tirou o tecido que o protegia. Acho que é um elmo, respondeu o guerreiro, mostrando o objeto para os amigos. Era um artefato muito bonito, em tons de ouro e prata, com diversas inscrições e desenhos ao seu redor. Parecia novo e era bastante leve. Muito bonito, disse Duck, pegando o objeto das mãos de Romano. Bom, Vanna já ficou com a espada, então o elmo pode ir para outra pessoa, sugeriu Romano. Vanna concordou com a cabeça e Romano se virou para Gruff. Que tal usar um elmo, elfa? Não, eu já tentei. Amassa minhas orelhas e esquenta demais. Então acho que pode ficar para você, Duck. Você não quer? Perguntou o amigo. Não combina com as minhas botas. Você sabe como eu sou um escravo da moda.
Romano entregou o elmo para o jovem noviço, que o segurou pensativo. Acho que devíamos guardá-lo, em homenagem ao Nike. Eles concordaram e, depois de mais algumas rodadas, Dirk subiu com o elmo e 3 amigos ligeiramente altos. A bebedeira passou rápido assim que abriram as portas de seus quartos e os encontraram completamente revirados. As poucas gavetas estavam arrancadas, com seu conteúdo espalhado pelo chão. As camas estavam de pernas para cima e não havia nada que não tivesse sido mexido. Meu dinheiro! Roubaram meu dinheiro! Gruff correu a procurar seu pequeno tesouro pelo quarto e achou, no meio de um monte de roupas, o pequeno baú de madeira esculpida da terra dos elfos com o cadeado arrebentado. No entanto, ao abrir, percebeu que sua parte da recompensa pelo bando vermelho ainda estava lá, e as poucas moedas que faltavam estavam caídas no chão. Da mesma forma, os outros perceberam que nenhum dinheiro havia sido levado. Vanna, que tinha deixado a caixa com seus pintinhos num canto para procurar o que poderia ter sido roubado, voltou a pegar a caixa, abraçando-a delicadamente. Ainda bem que vocês não estavam aqui, Grufinha, Darquinho e Romaninho. Imagina se um bandido leva vocês. Isso está estranho, comentou Romano. Tinha dinheiro aqui. Por que não levaram? Ninguém sabia responder, mas todos concordaram que aquele lugar não era seguro e também estava longe de ser um lugar para chamarem de lar. Dormiram ali mesmo, naquela noite, com as portas e janelas bem trancadas, sabendo que era sua última noite na taberna incandescente. No dia seguinte, procurariam um lugar para morar. O cheiro de mofo subiu às narinas, lembrando a umidade de um lugar que não era visitado há muito tempo. Gruff teve certeza de que fantasmas espectrais ou as suas famosas armaduras que se moveriam a qualquer momento iriam saltar sobre eles. Caminharam sentindo calafrios no lugar escuro quando uma voz cavernosa soou. Saiam da minha casa! Saiam da minha casa! Uma velha cercada de gatos com cabelos loiros e esbranquiçados apontava para eles com o dedo ossudo, insistindo que eles saíssem. É uma banshee! Gritou Gruff. Mamãe! Disse a moça que os acompanhava. Pare com isso! A velha parou, mas continuou olhando-os com um jeito ameaçador. Não liguem. Mamãe é muito apegada a esta casa e não quer que a gente a venda. Ela mora na casa dos fundos, mas não precisam se preocupar. Ela é um amor quando a conhecemos melhor. E então, gostaram da casa? Eles sorriram e disseram que precisavam ver outras opções. Isso foi de manhã. A tarde começou com uma porta rangendo de tal maneira que parecia estar agonizando de dor. Uma revoada de morcegos fez Dirk sair correndo, literalmente, e esperar lá fora, enquanto os outros averiguavam. Pisar em algo que faz bloch assim que se entra em algum lugar nunca é um bom sinal. Uma escada podre fez Romano afundar o pé no 3º degrau. Gruff, que insistiu em ir na frente, não esperou por ele e acabou confiando no corrimão, que também cedeu. Gruff caiu lá de cima e espatifou-se em cima de uma mesa. Van achou que isso não podia ser um bom presságio e eles não terminaram de ver a propriedade. Definitivamente, as ruínas do castelo de Noação pareciam mais seguras e menos assustadoras do que as casas que tinham visto até aquele momento. No final do dia, teriam certeza de uma verdade universal. Não existe nada mais aventuresco do que procurar uma casa para morar. Ainda tiveram tempo para ver outra propriedade, bem perto do centro da cidade. Os pássaros cantavam nas árvores floridas que ladeavam a linda choupana. Dentro, uma lareira os recebia numa linda sala. Só havia 2 quartos, mas as janelas tinham jardineiras com flores cujo perfume invadia os aposentos pela manhã. Eles sorriram, imaginando como devia ser dormir e acordar ali sem ter que passar pelo tumulto de bêbados e perdidos toda a noite. Quanto é? Perguntou Vanna animada. E assim que ouviram o preço, saíram correndo desesperados da casa como se ela estivesse assombrada pelos mais ferozes demônios e criaturas abissais. O dia estava no fim. Entraram na velha construção de pedras de 2 andares, retirando as teias de aranhas e tendo cuidado onde pisavam, pois várias partes do chão, de madeira, estavam podres e podiam ceder a qualquer momento. Vanna procurou uma janela e se esforçou para abri-la. Depois de muito tempo, a janela gemeu e o sol entrou naquela casa. A casa estava tão abandonada que tinham sorte de suas paredes ainda estarem de pé. Em compensação, era ampla e tinha 2 andares com muito espaço, além de estar no meio de uma grande área verdejante, cercada de lagos, córregos e bosques. Ficava pelo menos 20 minutos a cavalo da cidade. Olharam para cima e perceberam que faltava um pedaço do teto.
O fogão a lenha tinha virado um ninho de esquilos e morcegos voaram sobre a cabeça de Dirk, assim que ele abriu um armário. O rapaz gritou com susto e correu, assustando os outros pela segunda vez naquele dia. Constrangido, ele se justificou. Tenho medo de morcegos. Ele achou que os outros iam rir dele, mas assim que uma barata apareceu, Vanna saiu correndo. E o mesmo aconteceu quando o Romano viu uma ratazana do tamanho de um sapato. Depois de superarem seus medos de coisas que rastejam, voam e roem, eles se reuniram no que teria sido uma sala há algum tempo. Bem, até que não é tão ruim, disse Dirk. Até que é bem espaçosa, concordou Vanna. Com uns acertos ficara nova em folha, comentou Romano, olhando em volta, estalando os dedos. Então, o que estamos esperando? Gruff começou a abrir as outras janelas. Vamos trabalhar. Fecharam o negócio naquele dia mesmo e deixaram a taberna incandescente. Naquela primeira noite, dormiram todos juntos na sala, única parte da casa que conseguiram limpar. Forraram o chão com feno e os cobertores e se deitaram, observando o céu estrelado pelo buraco do teto. Temos uma bela vista, comentou Dirk. Quantas pessoas podem dizer que dormem olhando as estrelas? Não sei. Quantos mendigos tem em Lemiar? Perguntou o Romano. Ele tomou uma travesseirada na cara para deixar de ser estraga-prazeres. Eles riram e, depois de alguns travesseiros que voaram, adormeceram. O dia seguinte seria longo e eles mal podiam esperar por ele. Foi um dia inteiro de trabalho. O tempo firme ajudou, e aos poucos aquela velha construção de 2 andares, nos arredores da cidade, começou a ganhar um novo aspecto. Dobradiças foram consertadas, janelas foram substituídas, o chão foi limpo e a família de esquilos e toda a população de bichos que morava na casa precisou encontrar outro lar, pois o movimento os incomodava. No fim do dia, a casa não estava perfeita, mas já parecia um lar. Gruff colocou um vaso de flores na janela e outro no meio da mesa quando foram comer. E então tiveram sua primeira refeição em casa. Passaram mais alguns dias consertando e ajeitando coisas. O tesouro foi partilhado, e mesmo que Isabelle não quisesse receber sua parte, não pôde impedir que esta fosse doada para a sua própria igreja, o que também proporcionou melhorias na ala de atendimento dos doentes e novas vestes sacerdotais para os membros do templo, dentre outras coisas. Tottenrock pegara sua parte e se hospedara numa pensão cara na área mais nobre da cidade, enquanto decidia o que fazer. Quanto a eles, depois de muito pensar e discutir, chegaram à conclusão de que ter um lugar deles mesmos tinha muitos benefícios. Em primeiro lugar, era uma grande economia, já que não precisariam pagar o aluguel da taberna. Em segundo lugar, estariam mais seguros e dificilmente teriam a horrível experiência de serem saqueados em plena luz do dia, como aconteceu na Incandescente. Em terceiro lugar, poderiam começar um negócio. Vanna sugeriu que se estabelecessem como um campo de treinamento para jovens aventureiros, onde poderiam ensinar as artes do combate. Não sabiam muito, mas certamente sabiam mais do que a grande maioria dos jovens de Limiar e outras cidades dos arredores. Assim, no final do 5º dia, colocaram uma placa na frente do terreno, cercado por um muro baixo de pedras sobrepostas. A placa dizia: Campo de treinamento Raionor. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Mas se preferes a guerra, comece uma você mesmo. Não gostei desse nome, reclamou Gruff olhando para a placa. A gente muda depois, disse Vanna, dando de ombros. Voltaram a caminhar pelo amplo terreno verdejante, repleto de árvores de copas enormes que farfalhavam docemente com a brisa. O lugar tinha sido, no final das contas, uma pechincha. Limiar não era uma cidade onde as pessoas ficavam. A maioria delas simplesmente passava. Os preços das casas e terrenos, por isso, costumavam ser atraentes. O fato da casa estar abandonada há anos ajudou a diminuir o preço, e assim todos conseguiram ainda manter uma reserva para se sustentarem durante algum tempo. Vanna e Gruff entraram na cozinha, agora iluminada e florida, com móveis e janelas pintados de cores vivas, onde Romano estava escrevendo uma carta. Gruff e eu estivemos pensando, que tal irmos até o outro lado da cidade hoje? Há uma taberna que serve pratos maravilhosos. Não, obrigado, respondeu o Romano, sem tirar a atenção do que fazia. Isso é caro. Romano, você ganhou dinheiro. Você pode gastar, disse Gruff, mas o rapaz respondeu com desatento. O que você está fazendo? Vanna se inclinou para ver o que ele estava fazendo, mas o rapaz dobrou rapidamente o papel e se levantou. Nada, só mandando notícias para a família. Vou à cidade deixar isso com o mensageiro. Volto mais tarde. E Dirk? Perguntou Vanna. Foi na cidade, ainda não voltou. Vanna largou-se na cadeira e Gruff a acompanhou, enquanto Romano saía. Tamborilaram com os dedos sobre a mesa até que Vanna deu uma ideia. Vamos fazer uns bolinhos?
Vamos! E partiram para a cozinha para viver uma nova aventura. Na cidade, Duck já havia comprado as provisões e encomendado com o madeireiro algumas espadas de treinamento. Deixou por último o que considerou o mais difícil. Parou diante do templo de todos os deuses e entrou. A igreja estava vazia e Isabelle estava em oração diante do altar. Ele se aproximou sem fazer barulho, observando-o atentamente. Os cabelos ruivos estavam livres da trança e cobriam suas costas, finamente penteados, puxados para trás por uma tiara de pedrinhas. Naquela luz, ela tinha o semblante de uma fada. Talvez fosse influência da deusa a qual era dedicada, Anne, deusa de rara beleza, que também era conhecida como a Rainha das Fadas. Duck pesquisara mais sobre Anne assim que soubera que ela era a deusa de Isabelle. O rosto claro era fino e correto, e talvez, por ser alguns anos mais velha, tinha aquele ar de alguém em que se pode confiar, alguém que sempre saberá o que fazer. Ou talvez fossem as vestes, um vestido longo e claro, com mangas compridas cujas barras chegavam às pernas. A moça fez uma reverência, encerrando sua conversa com os deuses, e se levantou. Assim que se virou, viu o jovem noviço parado no meio da igreja. Duck, o que faz aqui? Perguntou ela, aproximando-se sem sorrir, parecendo preocupada. Eu vim vê-la, respondeu ele, consertando a voz que saiu um pouco desafinada. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Estão todos bem? Vocês não voltaram naquele lugar de novo, voltaram? Porque se voltaram, sinceramente, eu vou... Calma, calma, não aconteceu nada. O rapaz sorriu, tentando acalmá-lo. Estamos todos bem. Então, só passei para saber como você estava. A moça fez uma expressão de total surpresa, como se isso fosse a última coisa que esperasse ouvir. Então ela percebeu a gafe e sorriu, convidando-o para caminhar com ela pelos pátios do templo. Desculpe se pareço meio ousado demais. É que percebi que você ficou abalada com o que aconteceu lá no castelo de Nossa. Foi a primeira vez que você viu alguém morrer? Isabelle não conseguiu conter o riso, deixando o rapaz um tanto confuso e um pouquinho envergonhado. Não, não foi a primeira vez que vi alguém morrer. E esse é o problema. Sempre acho que posso impedir alguém de morrer. Mas a verdade é que não posso. A verdade é que não posso salvar as pessoas de suas próprias escolhas. E foi isso que me deixou abalada. Se tivéssemos ouvido você, Nike estaria vivo. Não, ele estaria bem morto. Se tivessem me ouvido, não teriam ido para lá e jamais saberíamos o que teria acontecido com Nike. No final, talvez fosse mesmo o destino dele. E ao menos ele pôde ganhar um enterro e uma cerimônia, ao invés de perecer em ruínas escuras e distantes, sem que ninguém jamais soubesse. Isabelle parou de andar e se virou para o rapaz. Ele era tão jovem, tão belo, que ela não pôde deixar de admirá-lo. Perdeu-se por alguns instantes, simplesmente olhando para ele. Preciso voltar às minhas tarefas. Teremos uma aula agora para os noviços, disse ela sem tirar os olhos dele. Era sobre isso também que eu queria lhe falar. Ela franziu o senho, aguardando o que ele tinha a dizer. Vi você curar e vi você paralisar aquele monstro. Gostaria de saber se pode me ensinar a fazer essas coisas. Ter o dom da cura parece ser algo muito útil quando se anda com os meus amigos. Isabelle sorriu e uma brisa mais fresca e mais rebelde levantou um pouco seus cabelos finos. Venha aqui pela manhã. Eu ensinarei a você o que sei. Ele sorriu, grato pela anuência, e voltou para dentro do templo. Despedindo-se dele, ficou observando seu caminhar e suas vestes ao vento, até que ela desaparecesse por completo dentro da imponente construção. Muito obrigada, até a próxima.